A paz do Senhor Jesus para todos meus irmãos em Cristo. Vamos à palavra de Deus mais uma vez. Abra a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo de número 6. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Então aqui já tem bastante conteúdo para a gente tirar uma mensagem que eu posso considerar, na minha opinião, extraordinária, né? Então aqui a situação foi que o povo de Israel, né, estava cercado, os medianitas e outros povos cercaram a cidade, porque Deus permitiu, e o povo de Deus, né, o povo de Israel, fugiram. Todo mundo fugiu, abandonando tudo que tinha e fazendo fortificações, se escondendo, né, nas montanhas. Mas dentro desse povo, né, tinha um homem, né, que a Bíblia nos mostra aqui. Eu acredito que teve mais pessoas também que não fugiram, mas o que está em contexto aqui está falando de Gideão, que Gideão não fugiu. Gideão ficou escondido, né, do inimigo na sua casa, mas não fugiu. Então ele me ensina muitas coisas aqui que eu aprendi hoje, e eu queria compartilhar com você isso, né? Eu estava precisando de uma palavra dessa, e hoje eu, lendo a Bíblia aqui, consegui entrar nesse assunto aqui, e eu aprendi coisas aqui com Gideão que vai servir muito para mim. A primeira coisa que eu aprendi aqui com ele foi essa daqui, ó. A primeira coisa que eu aprendi aqui dentro desse texto aqui, ó: não ficar esperando Deus aparecer
para você, né? Botei aqui, ó, não ficar esperando Deus aparecer. Você tem que fazer Ele aparecer. Então, muitas vezes, a gente fala que assim, poxa, eu estou passando uma situação muito difícil, Deus, ele não se manifesta de jeito nenhum para mim. Será que eu tenho Deus mesmo? Será que Deus está comigo? Está se agradando de mim? Né? E muitas vezes você até desiste dos seus projetos por causa desse tipo de pensamento. Você deixa de dar continuidade às coisas que você está fazendo porque você acha que Deus não está contigo mais, que você está fazendo tanta coisa errada que Deus até te abandonou. Eu tenho errado tanto, eu não tenho conseguido andar direito no caminho do Senhor, estou sempre falhando. Deus me abandonou. Aí esses pensamentos vai tirando você, desanimando você, acabando com os teus projetos, deixando os teus sonhos acabarem. Por exemplo, uma pessoa um pastor, um evangelista, ele começa a pensar que está fazendo as coisas erradas, que Deus não está se agradando dele, aí ele começa a parar de ir para a igreja, ele começa a parar de pregar a palavra de Deus. E aí, isso é tudo que o inimigo quer, fazer você desistir através desses pensamentos. Agora, tem uma coisa pior ainda, certo? Que com certeza vai acontecer comigo e com você. Eu vou te falar isso agora e você pode guardar isso. Isso é uma coisa ruim de falar, mas é bom você saber. Deus não vai se apresentar para você. Eu aprendi isso aqui também. Deus não vai se apresentar. Não pensa que o cenário está difícil, que as coisas estão tudo difíceis, né? O momento está todo contrário para você, está tudo contra você, que Deus vai aparecer para você. Não vai. Mas eu não tenho Deus? Tem, você tem Deus. Você está andando com Deus, mas Ele não vai se apresentar para você, para te livrar daquela situação. Aprendi isso aqui também com ele, nessa passagem aqui. Deus se apresentou para eles, Deus foi lá livrar eles, porque eles começaram a se esconder nas cavernas, os inimigos pegavam tudo que eles tinham, acabava com tudo, devorava tudo que eles tinham. Lê aí no capítulo 6, né? Lê o capítulo deu 5 e 6, que você vai ver como que os inimigos faziam com eles. Devorava todas as lavouras deles. Tudo, os bens que eles tinham, tudo eram devorados nessa época. Todo ano acontecia isso. E Deus não fazia nada. Era um grande motivo para a pessoa desistir, para a gente desistir. Deus não está comigo. Não, agora deixa o negócio ir, seja lá o que Deus quiser. Aí vai ficando cada vez pior, vai piorando mais ainda. Então, eu aprendi com ele, a primeira coisa que eu aprendi com ele, né? Não ficar esperando Deus aparecer. Não fica esperando Deus aparecer, não. Em muitas situações, Deus vai aparecer para poder te livrar daquela situação, para te animar, para te dar uma palavra, conforme está fazendo agora. Você está aí, você procurou o smartphone para ouvir uma palavra do Senhor, então você está encontrando uma palavra de encorajamento para você. Entendeu? Então você está fazendo alguma coisa para você, para mexendo com Deus.
Só de você estar aí agora, diante desse smartphone, já é uma atitude de mexer com Deus. Deus está vendo isso. Deus está vendo aqui, eu levando a palavra dele aqui, através do smartphone. Para você. Então, a gente está mexendo com Deus e nós estamos aprendendo coisas extraordinárias. Mas tem situações que Deus não vai se apresentar de jeito nenhum para a pessoa. A pessoa está ali, eu não vou na igreja, não vou escutar nada de pastor nenhum, já não aguento mais de escutar as pregações, e de repente você pode até falando isso aí, eu não aguento mais ouvir a pregação do irmão José Amorim, entendeu? Não acontece nada, né? Então você pode estar nesse contexto. Não quero mais ouvir outro pastor, não acontece nada, cada vez fica pior ainda. Eles falam que vai acontecer isso, que vai acontecer, lê a Bíblia, ora, e a gente não vê nada acontecer, e você com esse pensamento, você só vai piorando, porque Deus não vai fazer questão de fazer você acreditar que é verdade. Deus não vai se apresentar para você, pegar você no colo e fazer a tua vida mudar. Deus não vai. A não ser que você estivesse incapacitado de se mexer. Aí Deus fazia. E aí Deus faz alguma coisa para quem está incapacitado de se mexer. Lá em João capítulo 5, né? Aquele paralítico do campo de Betesda, ele não podia se movimentar. Ele ficou 38 anos lutando para chegar até o tanque, né? Mas ele não conseguia. Sempre que ele tentava, vinha outro e passava na frente dele, porque ele não tinha como chegar até o tanque para mergulhar, né? E receber o milagre. E aí outras pessoas que estavam ali, elas também queriam ser curadas. Então elas corriam e deixavam ele para lá, ele não conseguia. Aí chegou um dia, o Senhor Jesus chegou lá e perguntou a ele. Aí ele falou que assim, eu não tenho quem me leve até lá. Aí o Senhor Jesus foi e curou ele na hora. Ele não tinha como chegar. Mas você e eu, nós temos como chegar. Então a gente não precisa que Deus pegue a gente no colo. Então o nosso erro é ficar esperando Deus aparecer para a gente. E Deus não vai aparecer. Né? Então Deus não vai aparecer. Aqui, ó, ninguém orientou ele, ninguém ajudou ele. Esse Gideão aqui, ó, ninguém orientou ele, ninguém ajudou ele. Ninguém falou que Deus estava com ele. Ninguém chegou lá e falou com ele que Deus estava com ele. Ele começou a fazer alguma coisa, né? Ele começou a malhar o trigo no lagar. E isso era uma coisa que não era normal de fazer. Era na contramão, porque o lagar não era lugar de malhar trigo. Era lugar para poder botar uva, né? E ele botou o trigo ali e ficou ali, ó, fazendo o trabalho ali. E isso chamou a atenção de Deus. Aí sim, ele fez alguma coisa que mexeu com Deus. A palavra de Deus diz, ó, que o anjo do Senhor, lá, Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, varão valoroso, né? O Senhor é contigo. Aliás, nem falou que o Senhor é contigo. Ele falou, varão valoroso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse, o Senhor é contigo. Falou aqui, ó, o Senhor é contigo, varão valoroso. E ele falou assim, se o Senhor, ele falou que assim, se o Senhor fosse comigo, como é que estava acontecendo uma situação dessa? Aí o anjo falou assim, ó, Pai, nesta tua força, porque tu livrarás a Israel da mão dos medianitas. Então, quando você começa a fazer alguma coisa, você mexe com Deus, aí Deus vem.
Então, essa era a palavra que eu tinha para mim hoje, nesta noite, e para você. Que a gente fica pensando, poxa, Deus não vai fazer nada por mim. Como é que vai ser essa situação? Aí você fica ali esperando ver se Deus vai fazer. Deus não vai fazer, pessoal. Ele botou no meu coração isso essa noite aqui, ó. Deus não vai se apresentar para você. Você tem que se mexer. Você tem que mexer com Deus. É você que tem que mexer com Deus. O muro de Jerusalém ficou todo destruído durante 94 anos, mais ou menos. Destruído todinho, o muro de Jerusalém, cidade de Deus. E Deus levantou alguém para poder fazer alguma coisa? Não. Mas quando apareceu um homem chamado Neemias, aí sim, aí Deus se apresentou para ele. Ajudou ele a fazer aquela obra. Mas se Neemias não aparece, o muro estava lá, quebrado, destruído até os dias de hoje. Então levanta hoje, nesta noite, e começa a construir esse muro teu. Os nossos muros que foram quebrados, queimado, que virou até cinza. Mas só que nós temos o poder, dentro dessas palavras que a gente escuta aqui da Bíblia, de refazer, de se reinventar, né? Vamos se reinventar. O pessoal não gosta de falar isso aí. Se reinventar, a gente também pode se reinventar e dar continuidade. A Bíblia diz lá no livro de 1 Samuel que os filisteus se reinventaram. Eles falam que o pessoal que inventou isso agora, essa palavra de reinventar, isso está na Bíblia já há mais de 2000 anos. Então se reinventa agora, meu irmão. Começa a pedir uma direção a Deus. Começa a procurar que Deus vai te colocar alguma coisa na tua frente. Mas para isso você tem que procurar. Aquele que procura, acha. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta se abre. Então levanta com essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar agora agradecendo a Deus. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, muito obrigado por esta palavra, Senhor. Quero pedir ao Senhor, meu Pai, que nos guarde, Senhor, nos livre, Senhor, de todo mal, Senhor. Quero pedir ao Senhor que nos livre, Senhor, de infarto, meu Pai, de AVC, de derrame, Senhor, de tuberculose, Senhor, desse vírus, Senhor, que está abalando o mundo todo, Senhor. Que ele vai cada vez mais perdendo as suas forças, meu Pai. Também queremos pedir ao Senhor, agradecer ao Senhor, meu Pai, que o Senhor tem nos guardado e nos livrado, Senhor, todo esse tempo, meu Pai do céu, dessa praga, desse vírus, meu Pai. E vai continuar nos protegendo, meu Pai, desse mal, meu Pai. Também quero pedir ao Senhor que livre, Senhor, e cure as pessoas, Senhor, de depressão, meu Pai, de qualquer tipo, Senhor, de doença, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nos dê uma noite, Senhor, uma semana, meu Pai, abençoada, Senhor, na Tua santa e poderosa presença, meu Pai. Isso é o que nós te pedimos, meu Deus, e te agradecemos no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém. Até a próxima, se assim Deus permitir.